queridos amigos que nos acompanham pela internet, caros amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco e nos envolva nas suas bênçãos e blandícias de paz. Etimologicamente, a expressão fascinação, do ponto de vista de um conceito geral, de uma conceituação clássica e convencional, está ligada a uma espécie de desejo ou atração irresistível, que move ou que propele o indivíduo para algo, para alguém ou para alguma coisa. Esse é o conceito clássico, convencional, de fascinação. A fascinação também é uma espécie de deslumbramento, que tipifica emocionalmente o indivíduo quando se encontra concentrado emocionalmente, psiquicamente, em relação a alguma coisa, a alguém, a alguma situação específica, através da qual o indivíduo se vincula de uma forma obsessiva, de uma maneira tenaz. Esse é um conceito também convencional, é um conceito geral, que faz com que a literatura, a poesia, utilize-se de expressões, inclusive na música, conforme a mensagem musical que foi apresentada, para tipificar esse envolvimento da alma em relação a alguma coisa, a algo, alguma meta ou algum tipo de situação que envolve um relacionamento amoroso, um envolvimento afetivo, passional. Quando nós examinamos a letra da música, cuja intérprete tornou o compositor muito mais conhecido, naturalmente que nós percebemos a ideia que está embutida nesse processo do conceito popular que envolve a palavra fascinação, que tem a ver com esse envolvimento, essa fixação, esse enamoramento do indivíduo para com alguém, embora a letra do eu lírico, do eu poético não deixe isso claro, ou um enamoramento, um apaixonamento por si mesmo, que também cabe na literatura, na interpretação particular dessa letra. Me refiro à interpretação particular ou à análise particular, porque às vezes mesmo aqueles que estudam a poesia e a música interpretam-na de determinadas formas, sob enfoques específicos, que nem o autor da poesia pensou dessa forma. Eu me recordo, se não me falha a memória, Carlos Drummond de Andrade, certa vez entrevistado, sobre algumas das suas poesias que eram ventiladas em questões e em exercícios de exame de vestibular. E ele próprio disse, nem eu pensava que determinada poesia minha significava isso ou aquilo que as questões do vestibular assim apresentam. Então, com todo cuidado para analisar algo que nós não sabemos necessariamente qual foi a intenção do eu poético, do eu lírico, do autor da poesia, uma vez que em algumas dessas poesias, quando não se trata de uma crônica ou de uma mensagem que tem uma alusão ou uma conexão concreta com algo específico, isto é, uma crônica da vida vulgar, conforme Noel Rosa e hoje Chico Buarque faz muito, que tem uma letra que faz, portanto, uma relação muito mais direta com algo concreto, nós temos quase sempre mensagens que são metafóricas e que não necessariamente têm aí uma linguagem frontal direta para algo que diz alguma coisa, mas que fala de sentimentos, de abstrações e que podem ser interpretadas sob as mais variadas simbologias, pode possuir uma análise sobre signos os mais variados. Mas quando examinamos a letra, nós percebemos essa fixação em relação a esse inebriamento do envolvimento emotivo, do envolvimento amoroso, do envolvimento afetivo, naturalmente que envolvendo aí o vínculo do relacionamento conjugal e até sexual, tanto quanto a valorização
desse objeto amado, que repetimos, pode ser a própria pessoa, como pode ser um ser amado específico, um alvo amado específico. E essa valorização configura-se de uma maneira bastante assintosa, bastante direta, quando há aí a evidência ou destaque da manifestação do corpo. O teu corpo é luz e sedução. É essa expressão que tipifica essa valorização do contato físico, do contato amoroso, do contato conjugal e, por que não dizer até, do contato sexual. A grande verdade é que essa expressão fascinação é muito abrangente e que envolve uma série de análises e de abordagens diferenciadas. A fascinação pode ser vista sob um olhar moral, emocional, psicológico, psiquiátrico, sexual, histórico, poético, literário, porque há várias abordagens. O conceito geral é esse inebriamento, esse encantamento a respeito de algo, de alguém, de alguma coisa, essa atração irresistível, conforme falamos. Não obstante, a psicologia não deixou de também, examinando o comportamento humano e as ciências do comportamento em geral, tentar entender o processo de fascinação do indivíduo, que envolve uma série de manifestações singulares e especiais. E há, genericamente, duas abordagens na psicologia para caracterizar e explicar o processo de fascinação. Uma delas, através de uma análise de uma psicologia mais geral, mais clássica, estabelece que a fascinação é essa característica de identificação emocional do indivíduo com algo, um objeto de identificação. Esse objeto pode ser também uma pessoa, objeto no sentido de um termo técnico, de um jargão específico da psicanálise, especificamente, e da psicologia de uma forma geral. O objeto ou o outro, como dizia Lacan. Então, essa identificação que o indivíduo tem com alguma coisa, que faz com que ele se vincule subjetivamente. Essa identificação emocional não é necessariamente negativa. Segundo os melhores estudiosos da psicologia do desenvolvimento, esse tipo de fascinação envolve, por exemplo, a criança no processo de desenvolvimento, quando ela se fixa em determinados objetos, portanto desenvolvendo a atenção concentrada em detrimento da atenção difusa, e essa fixação em objetos, em brinquedos, ou na presença de uma figura adulta, de um ser adulto, desenvolve as manifestações focais do cérebro, a capacidade do indivíduo concentrar-se em uma única coisa, a capacidade de ele selecionar os estímulos e naturalmente se reter em relação a um foco específico, a alguma manifestação idiosincrásica particular. Essa, portanto, é a manifestação da criança, que muitas vezes se fixa, que muitas vezes se envolve com determinados símbolos ou com determinados objetos. Mas a segunda abordagem é algo que tem a ver com essa vinculação emocional. Sem dúvida, a psicologia chega a dizer que essa identificação no ser adulto, quando é exagerada e distorcida, se torna também uma fixação obsessiva. Não confundir aqui a palavra obsessão das ciências do comportamento com a obsessão espiritual que a doutrina espírita explica. Estamos falando de uma fixação obsessiva no sentido das ciências do comportamento, que tem a ver com essa rigidez, com essa fixação mental, com essa atenção mental que produz naturalmente que a monoideia, ou a fixação de ideia em relação a alguma coisa, e um comportamento padronizado específico, quase sempre desembocando ou desenrolando em uma postura compulsiva obsessiva, ou obsessivo-compulsiva. Mas a segunda abordagem, que se deve à história e ao desenvolvimento da psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, estabelece a fascinação como conteúdo emocional do inconsciente e que se manifesta através da personalidade de uma maneira negativa, distorcida, disfuncional, que não é saudável para a criatura e que gera sofrimentos emocionais ao indivíduo e disfuncionalidade na sua vida social, na sua vida cotidiana. A fascinação
está associada nessa abordagem a um processo que é conhecido como narcisismo. É essa fascinação que deslumbra a criatura e que gera nele uma espécie de fissão emocional, fissão subjetiva, e que perturba a própria conduta, a própria sua conduta e a sua manifestação no mundo, a ponto dele ter dificuldade de ver as coisas de uma maneira mais integral, de uma maneira mais total, alienando-se, portanto, ou alienado, fica da realidade que o cerca, porque ele fica deslumbrado em relação a alguma coisa, a algum mito, a alguma personalidade pública, ou até por si mesmo. O narcisismo é uma expressão muito conhecida da história da psicologia e que tem a ver, faz referência com a tradição mitológica da Grécia. A Grécia Antiga possui a tradição de Narciso e foi utilizada pela psicologia narcisismo para caracterizar uma postura ou um traço de personalidade da criatura ou um conjunto de sintomas que constituem uma síndrome, conforme alguns psicólogos e psicanalistas, que configuram a sua forma de agir no mundo, a sua forma de se relacionar de maneira disfuncional. Mas Narciso, da velha mitologia grega, está associada às tradições mitológicas, e os psicanalistas perceberam, e os psicólogos em geral também, que muito do que existe nas tradições folclóricas e populares, muito do que existe nas tradições convencionais da mitologia e da cultura em geral, tem a ver com signos e com elementos do inconsciente humano. Os grandes estudiosos do comportamento perceberam que ali estaria no folclore popular, nas tradições de todas as épocas, elementos da abstração da criatura, elementos mentais, elementos da sua emocionalidade, das suas manifestações difíceis de descrever de maneira direta, de maneira frontal, de maneira escrita, pelo menos em uma linguagem escrita científica, de uma maneira frontal, senão através de metáforas, de poesias, de alusões. Não foi por outra razão que Jesus, o homem de Nazaré, escolheu falar por parábolas várias vezes, para tentar abarcar algo que é muito abstrato de uma forma metafórica, porque se utilizasse a linguagem frontal, naturalmente que algumas coisas seriam difíceis de colocar-se em uma linguagem pobre, em um vocabulário limitado, mais ainda na época dele, limitado, para tentar definir e explicar coisas que são muito abstratas e difíceis de serem definidas. Na mitologia grega, portanto, temos uma série de elementos que, de alguma forma, nos dão a ideia da natureza humana. Joseph Campbell, o extraordinário mitólogo norte-americano, dedicou toda a sua vida ao estudo dos mitos e chega à conclusão que nessas tradições nós temos ali as manifestações mentais da criatura explicadas de uma forma alegórica, de uma forma metafórica. Segundo a tradição convencional, pelo menos a tradição comum, assevera-se que Narciso era filho a várias edições e vários enfoques, porque os mitólogos divergem entre si e há várias linhas. Mas a tradição talvez mais conhecida e predominante é aquela segundo a qual Narciso era filho de uma ninfa Liríope e de um deus que era Cériso. Esse deus Céfiso, que se consorcia com a ninfa Liríope, dá à luz mais tarde a Narciso. E antes mesmo da criança nascer, diz a tradição, eles foram até um oráculo para pedir, nesse oráculo de Tirésias, a orientação a respeito daquele filho e o prognóstico da vida daquele menino, como era muito comum na tradição das pitonisas e das sibilas, dos pitons e dos oráculos da Grécia, por cujo meio os deuses se comunicavam. E eles foram solicitar os préstimos, a orientação do oráculo de Tirésias. E o oráculo disse, de uma maneira inspirada, que aquele menino iria se tornar um adulto muito atraente e que
ele poderia ter uma vida muito longa e proveitosa se por acaso nunca contemplasse a própria imagem, nunca pudesse visualizar a própria imagem refletida em alguma imagem à semelhança de um espelho. E graças a isso, os pais fizeram o que puderam para evitar que aquele menino, mais tarde criança, pudesse entrar em contato com a sua própria aparência, ter noção da sua própria aparência. E isso gerou várias preocupações. Para mais tarde, naturalmente que ele próprio, segundo a tradição, depois de muito admirado, de muito ambicionado e invejado também, ele próprio, em algum momento, passando por uma região, se deteve a contemplar o lago, segundo a tradição, o lago de Eco. Portanto, uma alusão a um outro símbolo da mitologia que faz o eco. E ele para e contempla a própria imagem que está ali refletida nas águas calmas e transparentes daquele lago, nas águas cristalinas. E ao contemplar, ao visualizar sua própria aparência, fica embevecido. E ao ficar embevecido, ele para. Algumas tradições dizem que ele acaba afogando-se, porque tomba no lago, imóvel, estático, deslumbrado com a própria aparência. Mas a maioria das tradições, e é a tradição mitológica predominante, né, mais forte, assevera que ele ficou ali e negou-se a se alimentar, a se cuidar, a se higienizar, e foi definhando e morrendo, contemplando, embevecido, autofascinado com a sua imagem no próprio espelho. Essas considerações estão presentes para darmos uma ideia do que é que os psicólogos estudiosos falam a respeito do narcisismo. Esse culto à própria imagem, essa fixação à própria aparência, ao próprio corpo e à imagem que eu apresento ao outro, que eu projeto ao outro. É essa mais ou menos a conceituação básica. O termo narcisismo já havia aparecido antes da própria psicologia e psicanálise em uma obra de Jean-Jacques Rousseau, que é, na verdade, uma peça teatral, Narciso ou o Auto-Admirador. Essa peça, que é de 1752, fala e aborda a questão da autoadmiração de uma maneira teatral, poética. Mais tarde, um grande estudioso da sexologia, em 1898, o Dr. Havelock Ellis, por primeira vez, utiliza-se na literatura científica da palavra narcisismo para tipificar determinadas distorções e excessos na área sexual, particularmente do autoerotismo. E ele escreve um artigo falando desse narcisismo associado a uma sexualidade compulsiva e disfuncional. Paul Neck, um ano depois, em 1899, vai também fazer uma abordagem sobre o narcisismo, associando também a perversões sexuais e há comportamentos aí associados ao outro, não mais ao autoerotismo, mas associado ao outro, ao poder de sedução e de compulsão sexual, que tipifica algumas criaturas. Mais tarde, em 1911, portanto já no século XX, Otto Rank, o famoso psicanalista que tanto estudou a vida intrauterina e o inconsciente da vida intrauterina e mais tarde inconsciente infantil, discípulo da psicanálise freudiana, também fez relatos e faz uma abordagem sobre o narcisismo e a autoadmiração, associando naturalmente esses comportamentos e o impacto desses comportamentos na cultura e numa sociedade narcisista, consumista e individualista. Mas antes de Otto Rank, sem sombra de dúvidas, temos que fazer justiça ao pai da psicanálise, Sigmund Freud. Foi Freud que introduziu no jargão das ciências e mais tarde do contexto popular a expressão narcisismo, graças a um famoso artigo seu chamado Narcisismo, uma Introdução. Nesse artigo, Freud faz uma série de alusões, não apenas ao mito de Narciso, mas aos comportamentos da criatura no narcisismo, fazendo inclusive conexões com uma série de problemáticas emocionais, de uma série de transtornos psiquiátricos e psicológicos, uma série de disfunções emocionais
que teria uma raiz no narcisismo, porque por detrás de uma série de problemas e sofrimentos há o narcisismo ferido, segundo ele, que é afetado, a ponto dele chegar, inclusive, a associar, em alguns casos, a depressão em função, não toda a depressão, mas a depressão em função do luto da morte de um ser querido nosso morre, falece, e a gente entra em depressão. Ele chega a especular que em alguns casos, claro que nem todos, mas em alguns casos de depressão em função desse contexto, não estaria necessariamente a preocupação com o ser amado, mas uma ferida em nosso narcisismo depois que o ser amado se foi. É que vale dizer, o que é que será de mim agora que ele se foi? Não o que será dele, porque para ele pouco importa, mas o que é que será de mim agora sem ele aqui? O que é que vale dizer na linguagem, eu vou utilizar a linguagem técnica psicanalítica. O outro seria o objeto de investimento afetivo que eu coloco para o meu próprio prazer. E no momento que esse desaparece, numa linguagem psicanalítica, esse investimento afetivo não é mais canalizado, ficando a energia consigo mesmo, gerando melancolia. A palavra que Freud preferia. É claro que não vamos estabelecer que todos os quadros são dessa natureza, mas de alguma forma há várias situações que podem ser encaixadas nesse aspecto, à semelhança dos rompimentos amorosos. Então, o indivíduo, por capricho, só quer aquela pessoa. Há bilhões de criaturas melhores do que aquela, mas só serve aquela, a ponto de deprimir e alguns até se suicidarem, que é uma forma de se vingar do outro. Eu me destruo e jogo conflito para quem fica, que é uma forma, às vezes até covarde, de tentar solucionar uma coisa que não soluciona. Então, é mais ou menos essa proposta e esse movimento do narcisismo. E Freud vai dizer que uma série de problemas emocionais tem a ver com o narcisismo nosso, com a dimensão narcísica que todos nós possuímos em maior ou menor grau. E que essa dimensão narcísica, em alguns aspectos, em algumas situações, é ferida. E quando é ferida, nós adoecemos. Essa é a conceituação básica da proposta freudiana a respeito do narcisismo. Mas Freud vai mais além. Vai dizer que o narcisismo é uma fixação à imagem, é uma fixação também no corpo. E se nós examinarmos a nossa sociedade contemporânea, perceberemos um reflexo de um narcisismo que existe dentro de nós. Presentes, quando nós vemos os campeonatos de vaidade na internet, quando nós vemos os bate-bocas desnecessários, os campeonatos para ver quem vence discussões até na vida íntima, familiar, doméstica, para nada. Quando nós vemos a anorexia, quando nós vemos esses distúrbios alimentares associados à imagem, quando nós vemos o consumismo desenfreado, nós percebemos que estamos diante de uma sociedade narcisista, de uma maneira geral. Aliás, Ken Wilber, o extraordinário teórico da psicologia integral, costuma dizer que a sociedade atual, a geração atual, nunca foi uma geração tão narcisista. De parecer, de projetar, basta a gente olhar na vida das redes sociais. Se o mundo fosse igual às redes sociais, a terra seria o Éden da Jerusalém libertada, onde manaria e emanaria leite e mel dando vida. Conheço casais que só faltam se violentarem fisicamente e que nas redes sociais são exemplos para a coletividade. Porque só vivem em namoramento público, em beijos apaixonados e cálidos, e até calientes, em manifestações de afetividade, em fotos paradisíacas. E a gente não sabe o que foi que houve antes e depois das fotos, porque a gente não estava lá. Até na experiência nossa profissional, atendendo os casais que às vezes eu tenho que intervir para não se violentarem diante de mim, porque eu não permito, na experiência terapêutica de consultório. Mas quando eu vejo as redes sociais desses indivíduos, eu quero uma vida dessa para mim também. Então é uma sociedade da imagem, do virtual, do compartilhar a imagem, do socializar o que é que a gente está fazendo para, de alguma forma, tentar ter a ilusão de que a gente está colocando inveja no outro que não é tão feliz quanto nós. É a cultura do que não importa ser, é necessário parecer.
Só que quem quer parecer e não é, finge e paga um alto preço para fingir. Uma energia muito grande, uma tensão. E se trai mais cedo ou mais tarde. Mas quem é, não precisa aparecer. Porque quem já irradia. Então essa imagem, essa vida que nós temos, que é uma sociedade que valoriza os reality shows, onde a gente fica assistindo a vida alheia, para ver o que foi que fulano fez, que hora foi que ele foi no banheiro, qual a hora que foi que ele fez sexo, com quem que ele está, com quem que ele não está, o que é que ele falou de quem. Portanto, uma vida de vazio existencial, onde a gente valoriza isso, gastando um tempo precioso que não volta, que não retorna, porque dinheiro a gente pode até retornar, mas tempo não. E nós valorizamos, alimentamos isso, e depois estamos sempre cansados, com tédio, porque aquela mensagem é tão perturbadora que desvitaliza a nossa energia psíquica. Ficamos carentes de energia psíquica. E aí quando pegamos uma obra edificante, a gente dorme, dizendo que a culpa é dos espíritos. Preguiça mental, que a gente não alimenta, que a gente não cultiva. Então tudo isso tem a ver com essas expressões. Mas não apenas isso. A psiquiatria recentemente eu digo de uns 10 anos para cá, estabeleceu um código específico de um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade narcísica ou narcisista. Quando o narcisismo é tão exacerbado que a pessoa naturalmente vive numa alienação quase absoluta em relação a granjear aplauso, valorização, validação, elogio, entourage, que é essa bajulação. Em volta, entourage fica até mais chique porque é francês, né? Então, em volta da pessoa, envolvendo a pessoa, essa bajulação, esse endeusamento, essas curtidas na rede social, que a gente vive em função de, e que naturalmente gera uma vida apenas fixada naquilo que o indivíduo vai me dar, na reação do próximo, no aplauso que eu tenho que receber. O indivíduo narcisista, ele chega aqui e ele quer ser notado. E ele fica muito incomodado se alguém está aparecendo mais do que ele, se alguém está mais em evidência do que ele. Então é um sofrimento atroz, porque ele fica muito incomodado de não estar em destaque, de não estar sendo elogiado. Se ele faz alguma coisa, ele precisa ser elogiado. No fundo, há uma grande insegurança, um grande conflito de baixa autoestima, que faz com que ele precise de um mecanismo de apoio, porque ele não tem segurança de si mesmo, até na fé religiosa. Esse povo que fica botando a Bíblia debaixo das axilas e por aí tentando convencer os outros, é porque não se convence. E precisa da confirmação, da conversão alheia para dizer para si mesmo que a sua fé é autêntica. Porque quem está convencido não precisa convencer a ninguém. É um mecanismo de transferência psicológica, diz a psicanálise. Então eu vivo convertendo os outros. Vivo tentando dar surra de Bíblia em outrem, como se o outro não tivesse a sua crença, a sua visão, a sua perspectiva. E é da própria proposta psicológica. Quanto mais o outro tem resistência, a gente tenta bater de frente, mais resistente ele fica. Até porque o nosso ego se sente valorizado com alguém que está insistindo para mudar de opinião. Aí que eu me sinto valorizado e não mudo mesmo. É uma grande ilusão do nosso narcisismo a gente achar que a gente muda as pessoas. Eu vejo isso. Eu posso mudar as pessoas. Quando eu me casar com ela, eu vou deixar direitinho. E depois de 2 anos de casamento, até para respirar ele pede autorização. Está controlado. E ela também, quando eu casar com ele, ele vai deixar bebida alcoólica, ele vai deixar essas farras. E depois de 2 anos, ela está bêbada e drogada com ele. Porque ninguém muda ao outro se o outro não quer se modificar. Essa é a ilusão do nosso narcisismo, que a gente pode mudar as pessoas, que a gente pode controlar as pessoas, gerando muito sofrimento, porque é narcisismo, a minha imagem no outro. Eu me vejo no outro e acho que o outro tem que ser como a minha imagem, ou como eu acho que eu sou, ou que eu quero que eu seja. Então, como eu não sou aquilo e eu queria que eu fosse aquilo, eu exijo do outro que ele seja aquilo que nem eu sou ainda. Então vejam que conflitos, quantas perturbações. No fundo eu não estou amando a pessoa, eu estou amando a imagem que eu tenho de mim projetada na outra pessoa. Então vejam que conflitos. Na tradição religiosa, a expressão narcisismo não aparece, mas a fascinação aparece associada a um dos pecados capitais,
particularmente da veneranda Igreja Apostólica Romana. Nós temos, desde a tradição bíblica, a célebre referência do Eclesiastes, esse livro, que segundo a tradição, embora isso não é consensual, não é fechado, associado ao rei Salomão, filho de Davi, que fala a respeito de uma série de elementos culturais de Israel, da antiga Israel. E ele, naturalmente, que na Palestina antiga, fala a respeito e se detém especificamente no versículo 1 e capítulos de 1 a 10, a respeito da vaidade humana. Onde ele começa falando do vanitas vanitatus omnius vanitas, vaidades das vaidades, tudo, enfim, é pura vaidade. E ele começa dizendo, de que adianta ambicionar o ouro, querer riquezas, se tudo volta ao pó, e nada debaixo do sol é novo. Não deixa de ser um monólogo depressivo. Nada debaixo do sol é novo. Tudo é vaidade, e tudo se acaba por vaidades. Portanto, é um salmo, é uma expressão do rei Salomão, ou do salmista, falando a respeito dessa ilusão nossa, que o budismo fala de Maya, ou de Raga, a ilusão que nós nos apegamos. E Buda costumava dizer que o nosso sofrimento está associado ao apego que a gente dá a Maya. A tradição bíblica, embora não bíblica diretamente, porque na Bíblia não existe essa história, mas mais tarde na tradição cristã medieval, nós vamos entender e nós vamos ter a história de Lúcifer, o anjo que se voltou contra Deus por um sentimento de maior importância, se sentiu superior a Deus e se volta. Simbolicamente é uma história muito interessante, embora pode ser lida literalmente, não é um ser real. Kardec fala isso nas suas obras, não é um ser real voltado para o mal, é simbolicamente a dimensão simbólica da vaidade, do narcisismo, né? A própria criatura se achar mais importante e superior ao próprio Criador e se volta contra ele, não admitindo nada acima dele. É esse símbolo, porque na Bíblia não há essa expressão. Lúcifer aparece no profeta Isaías, sendo referido pelo profeta Isaías como sendo o rei da Babilônia e da Síria, que era Nabucodonosor, como Lúcifer, ou seja, a estrela da manhã, que é um nome muito bonito. Quem quiser colocar o nome de um filho assim, Lúcifer, eu recomendo, porque Lúcifer é aquele que carrega a luz, luz, Cifer, aquele que carrega, ou seja, Lúcifer é o iluminado, então aquele que carrega a luz. Por isso se refere-se a Nabucodonosor, porque os reis da época eram deuses na terra. E Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. E se refere a ele como Lúcifer, como estrela da manhã, como luz do dia, que é a tradução bíblica para o português de algumas bíblias, né? Que Isaías fala. Então essa expressão que tem a ver, porque o rei da Babilônia era considerado a luz, era considerado um deus na terra, e assim por diante. Então nós vemos essas alusões. Mais tarde em Apocalipse, Lúcifer aparece também, mas na tradição cristã, mais tarde, graças a algumas interpretações de algumas passagens, estabeleceu-se essa história do anjo mau, que se voltou a Deus, foi castigado, desceu aos infernos e começou aí uma luta contra Deus. Então, para alguns teólogos, o primeiro pecado que dá origem a todos, não é o pecado de Adão e Eva, é o pecado do narcisismo do anjo que se voltou contra Deus, porque a partir daí gerou tudo, inclusive a tentação de Adão e Eva, que segundo a tradição seria pela entidade diabólica. E Lúcifer era o príncipe dos demônios, segundo os teólogos da Idade Média. Então, portanto, é o primeiro pecado que dá origem, não deixa de haver um sentido, porque dá origem a todos os outros vícios. Porque todos os outros vícios, os outros pecados, nascem de um sentimento narcisista, de que eu sou mais importante, de que eu tenho direito, de que eu posso, de que eu devo, de que eu quero, de que é para mim. Então, naturalmente, e é um dos pecados, ou das histórias mais difíceis, dos elementos mais difíceis de ser desenraizado. A tradição cristã se refere também à história de Santo Antônio ou Santo Antão, o grande místico e cristão que nasceu em 251 depois de Cristo e que era um sacerdote egípcio cristão. Esse homem, que segundo a tradição se encantou e ficou profundamente perturbado na área da sexualidade por uma escrava que ele viu com um busto despido e nunca mais tirou aquela imagem da mente, ficou tão atormentado que se enclausurou em um mosteiro. E em alguns momentos, quando o tormento era muito jovem na época, o tormento da carne o atormentava, ele aplicava cilícios, era a tradição da Idade Média na época, acreditava em castigar o corpo para se libertar das impurezas da alma. Hoje nós sabemos que não há
essa eficiência, não é por aí. Mas era o que se acreditava, como se acreditava havia algum efeito. Ele mais tarde, com aquela imagem que de vez em quando visitava a mente, ele se tornou o exemplo, a referência dos sacerdotes anacoretas, em detrimento dos cenobitas que vivem em comunidade, os anacoretas ou os eremitas, que formaram mais tarde uma legião de discípulos, tem em Santo Antão a figura máxima. Ele mais tarde foi até o Monte Pisibir, no Egito, para ali ficar, para pregar o Evangelho, etc., e para resistir às tentações. Segundo a tradição, ele viveu cerca de 105 anos, e que durante cerca de 80 anos ele vivenciou presenças que a Idade Média se chamava diabólicas, demoníacas, presenças espirituais negativas que atormentavam ele e que causavam imagens mentais da luxúria, da sexualidade desordenada, das paixões exorbitantes, da gula. Ele ia fazer jejum e a imagem mental vinha de um prato delicioso. Olha que beleza. Então, em todo momento havia essas tentações, e que ele venceu-as todas. E depois de 80 anos, segundo a tradição, ele estava naturalmente santificado, um exemplo. Há uma tradição que não é a tradição convencional, a tradição, portanto, canônica, é uma tradição paralela, porque vários escritores, inclusive Oscar Wilde, inclusive Gustave Flaubert, escreveram sobre Santo Antão, porque se admiraram dessa figura, mesmo que a história não seja necessariamente assim, mas a simbologia dessa figura, escreveram sobre tentações, pecados, etc. E há uma tradição associada a Gustave Flaubert, que diz que depois dos 80 anos, o demônio simbolicamente desistiu de continuar tentando Santo Antão, porque até o demônio tinha certas metas administrativas. Então ele tinha se frustrado no investimento que ele havia feito corporativo. Então ele recuou para ceder e desistiu de continuar tentando. E manifestou-se isso: eu desisto, não consigo nada contigo. Deu a meia volta e saiu. E quando estava saindo, Santo Antão se ajoelha e começa a se ufanar, dizendo: graças, agora eu sou realmente um santo. O demônio para, sorri, dá meia volta e volta. O narcisismo. Porque há o narcisismo, a vaidade, até das coisas boas. Eu sou bom e eu tenho vaidade por isso. E eu me orgulho por isso. Né? É uma vaidade sofisticada. A vaidade de ser santo, de ser santificado. Então vejamos que é algo muito peculiar. O Espiritismo não deixa de examinar essa problemática. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho, no item do capítulo 17, quando o Espírito escreve a respeito das virtudes, ele vai dizer: há muitas virtudes, mas muitas vezes são contaminadas com o orgulho e a vaidade, o exibicionismo, em que a pessoa consegue determinadas virtudes e na verdade não são virtudes verdadeiras, porque tem a vaidade embutida. E toda virtude ou toda conquista aparente que tem vaidade não é suficientemente forte, não ainda se traduz como uma conquista, porque mais adiante se cai e se tomba. E o Espírito diz: vale mais poucas virtudes com humildade do que muitas com vaidade, com narcisismo. E Allan Kardec estuda o orgulho, falando que o orgulho é a origem de todas as outras imperfeições humanas, das paixões que nos amesquinham. O orgulho, porque o orgulho tem a ver com o sentimento de autovalorização que a criatura tem em relação a si mesmo. E o Espírito Fênelon chega a dizer: orgulho e egoísmo são lados de uma mesma moeda. E é verdade, quando a gente fala egoísmo pode ser traduzido por um sentimento, por uma postura egoísta, cujo sentimento é o orgulho. Eu tenho um sentimento de superioridade, eu me acho mais, então eu quero para mim. Mas por outro lado, porque essa é uma linha de interpretar, o egoísmo seria o comportamento e o orgulho seria o sentimento por detrás. Seria uma mesma postura. Daí não existe orgulho sem egoísmo e egoísmo sem orgulho. Porque quando a gente fala egoísmo, não, pelo menos egoísta eu não sou. É porque a gente acha que egoísmo é apenas reter coisas materiais. O egoísmo que a doutrina espírita explica é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo. É a vinculação que o indivíduo tem com a sua própria personalidade e com o mundo da matéria. Então, se a definição é essa, todos nós somos egoístas. A diferença é que uns são mais, outros são menos. A não ser que haja um espírito evangelical, redimido, também não peço desculpas, mas
na maioria das vezes, nós temos essas gradações. E outras paixões têm no fundo um conteúdo de egoísmo. Ou de orgulho, como se queira, porque são lados de uma mesma moeda. Da mesma forma que o sentimento do orgulho gera um comportamento egoísta, o comportamento presunçoso e orgulhoso tem embutido um sentimento de concentração em si mesmo, que é o egoísmo. No fundo, são lados de uma mesma moeda, estão juntos. E Kardec vai dizer, o problema do orgulho é que ele se originou em algo bom. Ele se originou na evolução do psiquismo, no instinto de conservação dos animais, que faz com que os animais se protejam e se fixem na matéria para sobreviver, que é o mecanismo da natureza. Mas ao chegar à experiência humana, o raciocínio, nós temos esse instinto de conservação e o desenvolvemos para o egoísmo, o orgulho e outras paixões. É que vai dizer que a raiz não é má, não é ruim, mas o direcionamento que nós damos na experiência hominal é negativo. Porque há determinados padrões de comportamento que no animal é bom, mas que já não fazem mais sentido na vida hominal. É que nem uma criança que tem alguns comportamentos que são compreensíveis, mas o adulto não pode ter o mesmo comportamento que algumas crianças, porque já está fora de contexto. É um processo evolutivo. E a Kardec vai dizer, o difícil é isso, é que se funda nesse instinto de conservação que prende o espírito na matéria. A importância de se proteger, de se precatar, de se manter no mundo material. É esse sentimento que está desenvolvido e por isso é tão difícil de desenraizar-se dele. É tão difícil de se liberar dele. É tão difícil de se desvincular dele. Porque por detrás de uma série de posturas há o sentimento de orgulho, há o sentimento de negatividade. Até porque nós podemos dizer, não, eu superei a gula, a luxúria, etc. Mas às vezes eu estou falando isso já com o sentimento de orgulho, de vaidade e exibicionismo. Porque está embutida a ideia, no orgulho sempre há, como na fascinação, o sentimento de exibir, de externar. Não é que o indivíduo não possa ter consciência daquilo que ele cresceu. Não é que ele não possa se alegrar e até ficar eufórico, até ficar em júbilo, porque ele está evoluindo, porque ele está crescendo. Não é a pessoa não ter consciência do seu desenvolvimento e saber que ele tem virtudes. Autoconhecimento é ter a ciência dos vícios e das virtudes. Porque se eu não tenho ciência também das minhas virtudes, como é que eu vou desenvolvê-las mais? Como é que eu vou aprimorá-las? Como é que eu vou expandi-las se eu não sei quais são as minhas virtudes, as minhas potencialidades? Então, o autoconhecimento é ter ciência das duas áreas. Mas o orgulho é quando eu a exibo, quando eu dou um valor a mais do que elas realmente são, quando eu me coloco, quando eu espero que os outros me tratem dessa forma. Então aí já está um problema muito sério. Emmanuel, no livro Fonte Viva, através de Chico Xavier, vai dizer a respeito do narcisismo, que o narcisismo é uma espécie de cortina e neblina do eu, em que faz que até nos sentimentos bons, quando a gente já está crescendo, nós temos ainda um pouco de orgulho, um pouco de narcisismo, um pouco de fascinação. E ele vai dizer, a antiga lei de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, nos apaixonamos pela nossa própria imagem. Essa ideia de que... E ele continua na mensagem, Cortina do Eu, capítulo 101, se não me falha a memória, de Fonte Viva. Ele vai dizer, a gente se aproxima dos seres amados e gostamos dos seres amados, porque eles são parecidos com a gente. Eu gosto tanto de fulano. Por quê? Porque ele é tão igual a mim. Então você está gostando dele ou está gostando de você? Então, até nisso, já há um sentimento de bondade? Há. Mas tem muito também do nosso eu embutido ali. Até na ajuda, diz Emmanuel, ele vai dizer, os seres amados não discordam de nós no mundo de conduta, aí nossa afetividade já diminuiu 50%. Nas obras do bem, diz Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, que nas obras do bem a gente colabora se for da minha forma. Se não for da minha forma, se for outra pessoa que está gerenciando o processo, aí eu já não me sinto envolvido, emocionado, entusiasmado para colaborar. Aceitamos a cooperação de outros para a minha obra, mas nós não colaboramos com a obra dos outros. E ele vai dizer, isso também é amor à nossa própria imagem. Ajudamos o necessitado e queremos ver o necessitado no necessitado das nossas virtudes. Olha o narcisismo. Então ele vai dizer, às vezes deixando inclusive o amigo necessitado carente, do nosso lado, sempre a míngua de mais carência necessitado. Troca em miúdos. Eu vou sempre ajudar ele, vou sempre deixar ele aqui, porque ele vai ser sempre grato a mim e vai sempre me agradecer. E eu preciso dessa gratidão para ficar bem.
Isso é narcisismo. Eu não promovo autonomia do outro. No conhecimento também é assim. Quantos que são super intelectuais e que mantêm os outros na ignorância, porque se ele esclarecer os outros, ele perde o palco. Eu falo tudo, eu disseminar o conhecimento, como é que eu vou fazer palestra depois? Então a gente pensa assim. Então mantém os outros na ignorância para ele continuar sendo o guru, o orientador, que promove o conhecimento. Quantas vezes? Quando vai dizer, já existe o desejo de fazer o bem? Ah. Já existe o sentimento de fazer o bem? Ah. Mas ainda assim existe também o ego, o narciso dentro de nós, aí predominando ou pelo menos tendo alguma influência. E Emmanuel acaba o capítulo com uma expressão muito dura, um parágrafo muito duro, onde ele vai dizer mais ou menos assim: no entanto, o sofrimento e a morte ajustam todas as coisas e fazem todos evoluir e crescer, voltando-se para a verdadeira humildade e não mais para o culto e a idolatria do eu, mas a idolatria do Cristo que está dentro de nós. Então, nós vemos aí essa necessidade que nós temos de examinar o nosso lado o nosso lado de fascinação, o nosso lado que nós temos do apego do culto à imagem, para não nos tornarmos alguém com determinadas patologias. Quando nós vemos celebridades que invejaram o mundo, eu me recordo de Danny Miller, Tarzan, o famoso Tarzan, de Jean e Chita. Aos 84 anos antes de desencarnar, faz pouco tempo, ele apareceu na mídia, arrastando-se como se fosse um pedaço de massa informe. Cadê aquele homem, meu Deus? Então a vida, o culto à imagem é muito frágil, porque a matéria está o tempo todo se metamorfoseando, se alterando, e a gente cultiva muitas aparências. Allan Kardec vai dizer que na patologia espiritual há também uma espécie de fascinação, um processo de obsessão por fascinação. A obsessão é a grande patologia mediúnica, diz Allan Kardec no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. E ele vai dizer que há a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. O que é curioso é que a simples é um processo que todos nós passamos, de interferência negativa, todos nós sofremos em algum momento. É um mau humor, é uma mudança de emoção. A subjugação que está do outro lado é um processo crônico, grave, em que a pessoa perde a vontade, a autonomia e não consegue se libertar sozinho, é confundido com os casos psiquiátricos de loucura e precisa da interferência de terceiros, inclusive de algum evangelizador. Mas no meio, nós temos um processo muito grave, que é a fascinação, que tem a ver com essas colocações da psicologia, que é quando ele se deslumbra em relação a si mesmo, gera uma fixação ideológica, se torna narcisista e é assessorado por espíritos fascinadores. E Kardec vai dizer que quando a obsessão geral, o espírito é agressivo e se manifesta da sua forma, o espírito fascinador é inteligente, é sagaz, e muitas vezes se apresenta como alguém amigo, como alguém bom na área da mediunidade. Quantas vezes acontecem processos de fascinação, que tem por base o orgulho, porque o espírito fascinador alimenta aquilo que é mais forte em nós, o orgulho, o sentimento de importância que nós temos. Então, se a pessoa é médium, ele começa a ver um espírito que não é o seu guia, que se ele estudasse, ele perceberia pela irradiação de fluidos, mas como ele também está envolvido naquilo, ele se sente agradável com aquele espírito com o qual ele sintoniza, confunde a cabeça dele. A fascinação é muito complicada, porque ele próprio acredita que está certo, e é difícil alguém convencê-lo do contrário, alguém de fora dizer alguma coisa. É uma ilusão ideológica que ele cria, é a ausência do critério crítico. E toda pessoa que é humilde é porque tem critério crítico, porque consegue se examinar, se autoanalisar. Então a fascinação é esse processo de perda do critério crítico, onde a pessoa perde esse bom senso e acaba por se tornar alguém vítima desse espírito que vai gerando dele perturbações muito graves. Para concluir, permitam-me citar uma obra que já citamos aqui, a obra do espírito Filomeno de Miranda, chamada Tormentos da Obsessão, na qual ele narra a saga de determinados espíritos que foram espíritas da Terra e que construíram um hospital psiquiátrico para cristãos em geral, e há uma ala específica de espíritas que tem desencarnado muito mal, que chegaram do além angustiados, obsidiados no além. A obsessão começou aqui e despertaram obsidiados, profundamente despedaçados, até porque muito será cobrado daquele que muito foi dado.
Aqueles que conhecem as verdades espirituais têm uma responsabilidade muito maior do que aqueles que estão no materialismo, que estão na ignorância do espiritual. Aqueles que já têm a noção da vida espiritual têm uma responsabilidade muito maior. E ele narra nessa história que é uma advertência e uma obra muito importante para todos nós, espíritas em particular. Narra a saga de algumas pessoas aqui no Brasil. Algumas pessoas, umas que foram debatedores, que tem muito no movimento espírita, aqueles que são super Allan Kardec, que estão aí querendo desmascarar todo mundo e dizer a verdade, só eles é que sabem o espiritismo, e quando desencarnaram viram que não era bem assim. Outros médiuns de faculdades excepcionais, que estiveram em contato com espíritos bons que os assessoravam, e os desviaram na fascinação, na crença da sua idolatria, e começaram a se perder em outros comportamentos morais negativos, palestrantes, dirigentes. Há um caso de uma dessas pessoas, que era um grande coordenador de grupo de estudo e dirigente de uma casa, casado, começou a seduzir algumas das suas alunas, se envolveu em relacionamentos promíscuos, mais tarde a direção da casa afastou ele, e ele foi enveredando mais tarde para outras posturas perturbadoras, vítima de uma entidade perversa. Ele veio com uma missão nobre, com uma tarefa belíssima do mundo espiritual, e se perdeu totalmente. Uma outra médium, que tinha uma tarefa de construir um lar de criança, os recursos financeiros chegaram a ela, mas ela se envolveu com tanta futilidade, com tanta racionalização do processo, com tanta coisa, que passou o tempo, ela desencarnou e nem sequer construiu a estrutura do local que ela tinha condições de construir, e desencarnou bastante arrependida, até que ela contactava com o próprio desejo de Menezes, que a assessorava, e ela não soube valorizar essa assistência espiritual. Então nós vemos esses casos que fala dessa fascinação sobre a qual nós devemos tomar cuidado. Cuidado esse que começa no endeusamento de pessoas, que nós somos responsáveis também. Endeusar pessoas como sendo modelos. E o modelo só existe um, que estava na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Todos nós somos espíritos mais ou menos encaminhados, alguns mais experientes, alguns que estudam mais, outros menos, mas todos nós somos irmãos de mesma caminhada, com vícios, com equívoco. Eu me lembro de Paulo, quando alguém começou a endeusá-lo, ele abriu a camisa, mostrou o peito nu e disse assim: eu sou de carne também, essa carne vai apodrecer. Aí ele vai dizer que todos estamos também em processos espirituais de evolução. Evitar, portanto, essa fascinação, essa coisa do critério crítico. Raul Teixeira, certa vez, conta que alguém chegou a ele e disse assim: eu queria que você passasse um recado para sua mãe. Você passa? E não, é meu Deus. Um médico fascinado. Ele está cogindo. Diga à sua mãe que ela precisa cuidar muito da saúde dela, porque a sua avó materna, a mãe dela, está aqui dizendo. Você disse? Esse, infelizmente, eu não posso. Esse por que não pode? Esse porque minha mãe já desencarnou. Aliás, minha mãe desencarnou antes da minha avó. Minha avó já está desencarnada, mas minha mãe também desencarnou. Então eu sei como é que minha mãe está lá no mundo espiritual com minha avó, e minha avó você passa o recado para mim, para dizer para ela, já que ela ficou mal. E o médico ficou profundamente constrangido. Fascinação. Não quero dizer que a pessoa estava fingindo, porque claro que há os fingimentos, mas talvez a pessoa seja médium mesmo, mas estava sendo vítima de um ridículo, de um espírito brincalhão, de um espírito fascinador. Um cuidado que nós devemos ter, de nos tornarmos gurus das pessoas, de não estarmos por aí. Eu já vi pessoas tão fascinadas que entram em transe em qualquer lugar pelo meio da rua e se fotografa na parede. Dá uma fascinação, dá a alienação que já tomou conta da pessoa. Pessoas que recebem Jesus, Maria Santíssima, os apóstolos, e o próprio Deus, como se Deus fosse uma criatura que se comunicasse diretamente, para falar coisas banais, coisas do dia a dia, vulgares, que qualquer outra pessoa poderia falar. Então nós vemos aí essa postura nossa que nós devemos evitar. Por fim, eu me lembro de um espírito que se manifestou aqui em Salvador, no centro da Cidade Baixa. Ele se manifestava e era Jesus. E fez uma fila no centro espírita aqui. Essa história foi contada por um familiar da própria pessoa envolvida, José Pitinga, que foi o presidente da União Espírita Baiana, hoje a Federação Espírita da Bahia. E José Pitinga foi conhecer Jesus. Era um grande intelectual, era uma pessoa extraordinária, formidável, e foi conhecer. Ele pegou a fila e quando chegou na sua vez, ele perguntou: ah, é Jesus? Sim, meu filho, diga o que é que você quer. Eu já queria saber como foi que o Senhor nasceu, porque há várias teorias da teologia. Ele olhou e disse: não posso responder isso. Mas, pois não. E como foi a multiplicação dos pães e dos peixes? Porque há vários estudos a respeito e não há uma conclusão. Também não posso responder. Mas, Senhor,
já que eu estou diante do governador espiritual da Terra, aquele que dá a canetada nos processos espirituais do planeta, eu queria perguntar ao Senhor como foi a vossa crucificação, o que é que fizeram com o vosso corpo. Há várias discussões ainda não fechadas dentro da filosofia, da teologia. E ele olhou e se irritou. Imagine Jesus se irritando. Se irritou. Esqueci. Está achando que está falando com quem, rapaz? Eu sou Jesus Gonçalves Pereira, um padeiro aqui da esquina, que trabalhava na padaria X. Eu morri, fui atraído para cá, incorporei através do médium. Alguém me perguntou como é seu nome? Jesus. Ah, me abençoe. Deus te abençoe. Eu comecei a abençoar o povo. Fascinação. E ele começou a gostar dessa postura de ser o abençoador das pessoas, né? E as pessoas se submetendo. Então esse processo é muito delicado. Muita paz.